Bem, eu vi aí que pela quantidade de mensagens que eu recebi, que essa experiência, né, de refazer, ela foi importantíssima, né? Porque a quantidade, se a gente caminhasse sem tentar desfazê-la, seria horrível. Gostei da interação de vocês, gostei dessa forma que foi, e é normal a gente agarrar num lugar ou outro. É por isso que a gente precisa praticar mesmo, que se a gente não passar por essas coisas, né, o vídeo parece ser tudo muito fácil, né? Mas se a gente não passar por essas coisas, a gente não consegue resolver o problema sozinho depois, que é o que a gente quer. Em relação ao SQL Server, né, isso aqui é um servidor local que está instalado na minha máquina, tá? Simula um servidor mesmo. Se a gente for lá no painel de serviços, a gente vai ver lá o servidor instalado, o SQL Server. Aí eu tenho aqui o SQL Server instalado. Essa máquina que está em execução é um servidor local. O interessante de você ter o servidor local é que é muito mais fácil de você manter. Quando você for transpor para a nuvem, é só você mudar a string de conexão. Para você desenvolver, você não precisa desenvolver direto na nuvem. Você pode desenvolver no seu SQL local. Mas ele tem que estar configurado de acordo, né? Se ele não tiver configurado de acordo, se a gente não entender essa partezinha mais fundamental, eu diria, eu não sou nem administrador de SQL Server, né? Você usar o SQL Server como desenvolvedor, é o que a gente precisa. A gente só precisa aprender a usá-lo como desenvolvedor. A primeira coisa que a gente precisa entender, instala ele, ele vai ganhar um nome de servidor, que geralmente a gente não se preocupa com isso, ele pega o nome da estação, mas ele pode ter uma barra e um nome de instância aqui também. Quando você instala mais de uma, ele pode criar essa instância. Tá? E aqui tem os tipos de autenticação. Né? Tem a autenticação Windows, a SQL Server, as outras são do Azure Directory lá, que eu nunca usei, eu uso ele em ambiente empresarial e local. Que é a autenticação do Windows, quando você instala ele com seu usuário local, falando localmente, né? Ele assume o usuário que você instalou como o owner do server. Né? No caso aqui, ele está pegando esse usuário, ele é o owner do server, o meu usuário que é o usuário que eu logo nessa máquina, que é administrador da máquina que eu instalei com ele. Mas que a gente pode habilitar outros tipos de autenticação para funcionar. E aí eu habilito aqui, ó, no próprio server, depois que eu conecto nele como owner, tem que ir em propriedades, né, e tem que habilitar os tipos de conexão. Onde é que fica? Acho que fica em segurança. Isso. Você tem que habilitar esse mix mode aqui, ó, da SQL Server e do Windows. Se não tiver habilitado, você não consegue conectar com o usuário do SQL Server. Professor, tudo isso aí eu fiz. Calma, vamos progredir. Vamos ir aos pouquinhos. A outra coisa que você precisa fazer, depois que você começa, né? Eu preciso configurar o usuário SA. Normalmente o usuário SA, ele está aqui e ele está desconfigurado. Ele não está habilitado, né? O status dele vem como desabilitado, você tem que habilitar ele e definir uma senha com ele. A senha que você definir, aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Ok. O SA, ele é por padrão também owner do server. Então, eu já posso testar ele aqui, ó, mudar para a autenticação da SQL Server, SA 1, 2, 3, 4, 5, 6, conectar. Ele tem que conectar, tá vendo? Ele tem que conectar e ele ganha o mesmo perfil do administrador local. Então, se você fez isso aqui, conectou com o SA, agora o lance é testar os outros usuários. Está funcionando a sua autenticação, seu SA está entrando com a senha que você definiu, e agora você tem que criar outro usuário.
O outro usuário, ele é meio problemático, porque você não cria só ele no logon, você depois tem que associar ele no banco de dados. Né? Então, você tem que criar um logon aqui, ó. No logon, você vai criar com autenticação da SQL Server, você vai dar um nome para ele. Eu vou dar um nome aqui, por exemplo, de revisão. Né? E vou colocar também a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Você tem que tirar o impor política de senha para que ele não coloque nenhuma política nesse seu cara. Senão ele vai impedir que você coloque a senha mais facilzinha e vai dizer que a senha está vencida. Tá? Você vai mandar um OK nele. Você pode já direto aqui qual banco que você quer que ele tenha associado. Né? Você pode mapear... Opa, não tem nenhuma credencial, não. Professor, Oi. é nessa parte daí, ó. Quando o senhor altera a senha ali na senha, confirmar a senha e dá o OK, se você, no meu caso, se você abre de novo o logon novo ou o logon SA, ele volta para a senha que o SQL coloca, tipo, no automático. Você tem que desmarcar esse impor política de senha aqui, ó. Já está desmarcado. Tem que desmarcar essa opção, tá vendo? Aí você vai dar o... eu não consegui digitar duas senhas iguais. Ok, criou o usuário, revisão, beleza? Aí depois você vai ter que associar, esse cara provavelmente já foi associado aqui, que eu coloquei ele para entrar. Não, não foi. Você tem que associar ele aqui também, ó. Você vai associar ele aqui, ó. Tipo de usuário, SQL, nome do usuário. Tá? Você vai escolher o nome do logon, procurar, vai achar ele, o revisão, ok. Ok, vai dar um nomezinho para ele, revisão. Tá? E você pode associar aqui qual o esquema que ele vai estar associado. Esse cara vai ser o owner, ele vai poder qualquer coisa, ok. E aqui você vai marcar ele como owner também. Ok, ok. Revisão está associado aqui e está associado aqui, ó. E aí eu posso logar com revisão, ó, autenticação da SQL Server, revisão, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conectar. Foi. Assim, não tem por que não funcionar se seguir esses passos. Se não funcionar, é algum problema que eu desconheço, porque vocês viram que eu repeti aqui, exatamente fazendo esses passos, e conectou do banco somente, né? Coloquei ele como owner do banco, significa que ele pode criar, excluir, etc. Se bem que ele não está vendo as tabelas ainda. Né? Significa que não funcionou da forma de ele ver aqui o usuário revisão. Deixa eu pegar aqui o owner, aqui o SA. Outra coisa, para você configurar essas permissões, você tem que... Não funcionou aqui o owner, associação. Você tem que configurar com o usuário, a primeira vez que você colocar esse cara no server, você tem que colocar ele com o usuário administrador, né? Depois ele pode logar aqui, eu vou dar um refresh aqui nesse login com ele, que agora deve aparecer. Depois que você tiver como owner, agora apareceu, como owner do banco, aí você pode trabalhar no banco normalmente, sem problema nenhum. Né? Mas a gente precisa seguir esses passinhos. Eu não sei se você pulou algum, Emanuel, sugiro excluir o usuário e tentar de novo. Começar do zero para fazer. Não vejo... Então, eu fiz isso aí também. Mas segue os passos. Caso não funcione, usa o SA mesmo por exercício. Né? Mas assim, eu criei aqui agora, funcionou. Eu criei o outro dessa mesma forma, funcionou. Sempre criei desse jeito, sempre funcionou. Nunca tive esse problema que você está tendo.
Pode ser que o usuário que você esteja fazendo isso não seja administrador do server, ele esteja dando algum problema de permissão, alguma coisa desse tipo. Né? Eu, particularmente, não vejo problema. Você tem que logar primeiro como SA ou como owner, né? Aqui está logado como usuário owner do server também. E aí sim, você vai criar o usuário e depois vai logar com o usuário. Você não pode, com esse usuário aqui, tentar fazer administração no server. Esse usuário só é owner no banco. Né? Pode ser alguma coisa desse tipo, de fato. Alguém mais teve algum problema com a SQL Server? Outra coisa é aqui, ó, o pessoal também mandou muita mensagem, né, sobre a string de conexão, né? O mapeamento, como eu faço o mapeamento, algumas pessoas já estão com a Core 5, né? Atualizou o Visual Studio, instalou a Core 5. No meu vídeo eu estava sem a Core 5, agora eu já atualizei o Visual Studio. Né? Como a gente está usando a 3, você não vai marcar a Core 5 aqui, você não vai usar o preview. Né? Você vai usar a versão que está instalada, então você não marca e faz. Né? A sua string de conexão fica aqui dentro. Tá vendo? Isso aqui dá para mudar via programação depois, mas inicialmente ele coloca a sua string aqui dentro. Ó, o usuário que ele está usando, faculdade, FAC 123. Tá vendo? Está indo inicialmente para o banco de faculdade. E o server que ele está se conectando é esse cara aqui, ó. Que é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Desktop, MTI, 80, H0. Olha lá. 80H0. Ou 8O, HO, não sei. Copiei e colei lá. Então, se você tem problema de conexão, se ele não está conseguindo conectar, pode ser que a sua string de conexão aqui esteja errado. O seu usuário aqui, ó, o seu usuário e a sua senha não esteja condizente. Lembrando que a senha é case sensitive. Então, essa senha aqui precisa ser a senha que você criou lá. Eu criei um usuário agora. Eu criei o usuário revisão. Aí eu posso mudar aqui para revisão. A senha do revisão é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que funcionar. Entendeu? O sistema tem que continuar funcionando de boa. Não pode dar problema. Né? Porque o seu usuário está configurado no server, está com permissão. Você só está mudando as credenciais de autenticação. Então, a credencial de autenticação sua está configurada. Então, tem que funcionar. Ele tem que ir lá, ó, funcionou. Ele foi, buscou, rendeu, fez tudo que tinha que fazer. Então, as credenciais de autenticação aqui tem que estar corretas. Se eu usasse aqui Integrated Security, ele ia pegar o usuário que está logado no Windows. Eu estou logado com o usuário que tem permissão, ele ia conseguir acessar também. Né? Você tem essas formas de se autenticar, né? Você pode usar o usuário integrado, e aí você controla as permissões por nível de usuário, ou você cria o usuário e controla por sistema. Quando você fala de sistema corporativo, é comum a gente controlar por sistema, né? Você vai usar, assim, muitas vezes a autenticação com user ID e senha da SQL mesmo. O seu sistema é que vai controlar as permissões de quem acessa o que cada recurso. Não, essas permissões não vão ser dadas a nível de usuário do Windows, né? Usuário do Active Directory, usuário de rede. Pode ser que você tenha sistemas integrados como o SharePoint, por exemplo, que aí o SQL do SharePoint pode trabalhar integrado. Mas pode ser. Ou outro aplicativo que utilize a autenticação integrada. Mas, normalmente, a camada que controla as permissões é a camada de aplicação. Quando você fala de sistema de informação, é claro. O problema do menu, né? Vocês viram ali funcionando, depois eu vou mostrar para vocês. Mas eu consegui resolver só depois que eu atualizei o Visual Studio. A versão que eu estava, que é uma versão um pouco mais antiga, não estava funcionando legal.
A 16.7.1 já está funcionando legal o menu, mas não tem o interface ainda via clique, né? Você tem que codificar. E a Toolbox trouxe uma surpresa agradável também, porque ela trouxe o Data Grid View, né? A gente já tem ele aqui para a gente usar. Então, você vê que a ferramenta está em franca evolução. Em novembro, quando sai a Core 5, provavelmente já vai estar um pouco mais madura. Vocês querem fazer mais alguma pergunta, tirar mais alguma dúvida? Vamos aproveitar. Sim, então naquele caso tem que mudar Core 5 para Core 3, né? Não, quando você for fazer o Core Tools, aqui, ó. Se a gente olhar aqui a configuração, eu estou utilizando a 3.1, tá vendo? Aqui está utilizando a 3.1, porque para você usar a 5, provavelmente vai ser só no Visual Studio novo, ou você vai ter que fazer configuração interna para você usar a 5 aqui nesse ambiente direto. Mas o mapeamento do F-Core Power Tools, ele busca as cores que estão instaladas, né? Então, você pode ir lá, ó, ele já permite usar a 5, ó. Mas você não quer usar a 5, porque você está usando a 3.1 aqui, ó. Se você pegar os seus packages, eu estou usando a 3.1, ó, tá vendo? Então, não faz sentido eu mapear usando a 5, vai dar erro. Entendeu? Quando você estiver usando a F-Core 5, quando você estiver usando a Ant Core 5, a .NET Core 5, desculpa, aí você vai mapear pela 5 normalmente, sem problema nenhum. Então, é basicamente isso. O Power Tools, ele é uma ferramenta dinâmica, né? Ele está lendo o que está na sua máquina. Ele é um add-on lá do Visual Studio. Ele não é totalmente integrado, vamos dizer assim. Mais alguma coisa? Professor, o meu tinha dado um erro no Windows Forms, tipo, ele não estava abrindo, mas foi problema de atualização, que eu consegui corrigir. Então, eu sofri, Gabriel, eu sofri com isso aqui, porque eu tinha começado a tela do menu com a versão anterior do Visual Studio. Agora eu estou na versão 16.7.1, que é a versão mais nova, instalou hoje. Né? Mas na versão antiga eu criei o formulário, aí quando eu fui abrir, o Visual Studio simplesmente reiniciava. Eu tive que excluir o formulário e fazer de novo. Isso é bug mesmo, de ferramenta que está sendo criada. A gente não tem sobre isso, né? Como a gente não está numa versão final, a gente está usando, vamos dizer, a versão beta, né, da Core 5 ou do Windows Forms, né? Ele pode acontecer isso. Pode acontecer de você fazer um desenvolvimento e, de repente, ele parar de rodar porque não tem mais aquele código. Sim. Foi isso mesmo que eu pensei, tipo, mas só que comigo eu tive que voltar, eu tinha instalado a versão mais nova, mas aí eu voltei para antiga e instalei a mais nova de novo, aí que foi, porque mesmo deletando o form antes, não estava indo ainda, eu tive que desinstalar. Eu tive que excluir mesmo a FRM principal e fazer de novo, porque ele não foi. O meu Visual Studio simplesmente reiniciava toda vez que eu tentava abrir. Até que eu desisti e falei, não, fiz de novo, funcionou. Eu falei, alguma... Assim, eu também não sei o que é, tá? Se você me perguntar por que estava dando erro, não faço ideia, mas provavelmente era alguma assinatura interna de algum método que mudou, né, quando atualizou, e aí o Visual Studio se perdeu nesse método e estava dando crash nele. Sim, e o que eu achei engraçado é que você ia no fórum da Microsoft perguntar por que estava dando esse erro e nem eles sabiam responder. Eu vi um monte de pergunta da galera e eles não respondem nem por nada. Eu imagino que deve ser algo mais ou menos assim mesmo. Né? Quando a ferramenta... Isso aí é muito comum em tecnologia, né? Quando a tecnologia está no início, né? É por isso que eu não gosto muito de comprar livros, sabe? De ambiente de programação em si. Porque o cara que escreve o livro, ele tem que escrever o livro muito no início da tecnologia, para ele pegar a onda crescente. Né?
E quando ele escreve muito no início da tecnologia, a tecnologia ainda tem alguns bugs, sabe? E aí você compra um livro que foi escrito com código que não funciona na versão mais atual, porque a versão mudou quando lançou o oficial. Então é por isso que eu prefiro fórum, artigo e prática, para quando você está aprendendo uma coisa nova, sabe? Apesar da gente ter aprendido o Windows Forms na .NET Framework, né, que a gente viu na disciplina passada, o Windows Forms da Core é totalmente novo, vocês estão vendo aí. Eu passei para vocês diversos artigos sobre a criação, então apesar de ser um conceito antigo, é novo o desenvolvimento. Então vai ter bug, é normal. Não tem como fugir. A parte do mapeamento, ela adianta pra caramba. Ela adianta bastante. Eu curti muito essa funcionalidade. A gente fazia isso, só que com o DBML, né? A gente tinha uma interface visual, onde a gente fazia isso. O DBML, tudo indica que ele não volta mais, né? Mas, assim, para quem já está um pouquinho mais habituado com a programação, para quem trabalhou nisso, para quem entendeu, a gente está trabalhando aí conceitos de classe, etc., não tem mistério. O F-Core atende perfeitamente, no meu entendimento. Eu gostei bastante do F-Core Tools, né? Gostei bastante mesmo. O que a gente tem que tomar cuidado é o que eu falei na aula passada, né? Você não vai pegar o seu código aqui, ó, ele criou a classe turno, e você vai alterar ela aqui, ó. Não faz sentido. Entendeu? Porque quando você remapear, ele vai apagar o seu código e colocar de novo, né? Então você vai ter que ter uma pastinha de PowerShell, ó. Você vai ter que ter uma pastinha de PowerShell, e quando você for criar alguma coisa adicional a essa classe, PowerShell, desculpa, você vai criar aqui dentro, né, o Public PowerShell turma. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a gente viu lá o repositório curso, né? Vamos dizer que eu tivesse um atributo meu que não está no banco de dados, no curso, que eu quisesse usar, né? Eu ia criar aqui na minha PowerShell aqui a mesma class, a class curso, né? É a mesma class, só que o namespace tem que estar o mesmo, ou seja, o namespace da class original está lá no aula data, só que ao invés de class curso é a mesma coisa, public partial class curso. Tudo que eu adicionar aqui vai aparecer na instância do curso também. Eu posso adicionar aqui um public string test, por exemplo, e ter aqui um get, um set, né? Ele vai aparecer aqui na minha class original aqui, ó, aparece meu atributo aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, o curso excluir, ó. Ele faz parte da classe. Então, os códigos adicionais que eu tiver que colocar na classe, eu nunca vou colocar no arquivo original, entendeu? Eu vou colocar numa PowerShell separada, com o mesmo namespace dela, e vou criar os atributos adicionais aqui, que não estão no banco. Porque aí, quando eu remapear, eu não perco a minha programação adicional. Entendeu essa parte? Essa parte parece bobeira, vamos dizer assim, mas é importante na hora que você organizar o seu código, para você não perder o código que você está mapeando, que é um código que você gerou automático, né? Que você vai adicionar novos no banco, vai modificar o seu banco e vai ter que remapear, né? Você não vai querer fazer esse remapeamento na mão, né? Você vai lá o F-Core Plus e remapear, só que se você colocar código aqui, ó, tá vendo? Ele vai alterar de novo, ele vai apagar tudo e colocar o código novo. Você não quer perder isso. Então, você cria a PowerShell parado e coloca os seus códigos adicionais nessa PowerShell. Que aí você não corre o risco de perder a sua programação adicional. Mais perguntas? Vamos lá, pessoal. Aproveita aí, vamos tirar as dúvidas. Esse é o momento mais promissor para a gente.
Para enviar também o projeto, né, a solução inteira compactada, né? A minha evidência. Na verdade, era para enviar. Vocês querem que eu altere a data para até o final do dia de hoje? Ô, Rafael, assim, não tem problema enviar só o vídeo, não, tá? Mas o ideal é enviar também as evidências, né? Mas, assim, não vou penalizar você por enviar só o vídeo, né? Eu vou alterar a data até a meia-noite de hoje, então. Pode ser até a meia-noite de hoje? Pessoal, não sei se eu vou conseguir fazer, não. Tá bravo, ontem eu tentei de tudo. Não, mas você vai conseguir sim, mano. Não desiste, não. Até amanhã, Também então. tá dando erro. Eu tava dando muito É erro. isso aí, galera. Agora, imagina o seguinte, se eu fosse o chefe de vocês e tivesse pedido esse aplicativo, vocês iam falar para o chefe de vocês que está dando erro ou vocês iam se virar para resolver esse problema? Olha, Depende. que eu consegui, não, tá dando erro. Uma vez eu ouvi uma pergunta do meu chefe, quando eu entreguei um trabalho, que eu vou repetir para vocês. Esse aí é o seu melhor? Porque se é o seu melhor, a gente não precisa mais conversar, cara. É o que eu posso esperar de vocês. Não, pessoal, não consegui fazer mesmo. Então, você vai conseguir fazer até amanhã. Já alterei a data até amanhã, você vai conseguir fazer. Não tem essa não, cara. A gente não pode deixar em programação, a gente vai agarrar em diversos momentos. Gente. Na aula passada, vocês lembram que eu agarrei com o menu, que eu não consegui fazer funcionar de jeito nenhum? Né? Imagina se eu parasse ali, não vai funcionar, acabou. Né? Não, pô, vamos achar o caminho. Não funcionou com o usuário que você criou, usa o usuário, o Trusted Connection, usa o usuário integrado para você fazer o programa. Depois você fala, professor, não consegui resolver com o usuário da SQL Server, mas usei esse aqui. Né? Me ajuda a resolver o SQL Server? Não, no meu SQL está com problema. O que a gente não pode é travar e ficar. Né? Não posso. Isso é inaceitável. A gente tem que desenrolar. Você tem que imaginar o seguinte, se seu chefe chegar com um problema, você vai ter que desenrolar esse problema. Na maior parte das vezes, a gente vai desenrolar problema que a gente ainda não sabe. Essa é a nossa vida. E às vezes a gente vai dar uma solução que não é bem o que a gente queria fazer, mas a gente fez. Então, vamos lá. Não precisa do backup não, gente. O vídeo só e os fontes de referência tá bom. Se você quiser enviar o backup da base também, pode enviar, não tem problema. Vamos lá, mais dúvidas? Ô, Manuel, eu sei que é chato ouvir isso que eu falei, né? O professor está sendo chato aí de pegar. Mas é verdade, cara. A nossa área, desenvolvimento, programação, a gente vai se deparar com problemas que a gente ainda não resolveu. E são problemas que a gente precisa dar uma solução. E às vezes a solução não vem da forma como queria, mas você resolve e depois vai estudar a forma correta. Vou contar uma história para vocês aqui. Eu resolvi o problema da assinatura com certificado digital. Né? Certificado digital é um problema para mim desde a época do meu mestrado, quando eu desisti de usar certificado digital e usei a RFID na minha dissertação para conseguir cumprir os passos. Mas isso ficou na minha cabeça até eu conseguir entrar no certificado digital. E aí eu estava assinando, pegando o CPF do nome do certificado. Vem uma propriedade chamada Subject, onde vem o CPF nos certificados emitidos pelo CERP. Só que o certificado, quando é emitido pela OAB, ele vem no atributo correto, que é um atributo escrito em octeto, que tem uma formação que eu tive que achar, pesquisar, programar, desenvolver, e aí dá a solução correta, porque é lá que está a informação. Mas, em primeiro momento, eu resolvi o problema da forma que eu sabia. No segundo momento, eu resolvi da forma correta. Isso acontece. Não se preocupa com isso. No primeiro momento, às vezes, a gente só dá a solução. No segundo, a gente dá a melhor solução possível. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode parar no problema. A gente tem que ser.
Beleza? Mais perguntas? Vamos lá, galera. Tenho certeza que vocês têm dúvida aí. Bem, Professor, pode ser um problema de versão do SQL? oi. Será que pode ser um problema de versão do SQL? Pode ser problema de versão. Eu estou usando aqui. Deixa eu ver qual versão que eu estou usando aqui. Deixa eu ver se tem a versão aqui. Porque eu acho que eu estou usando a 2018. O meu não usa. O meu é 2017. O 13. O quê? A versão do meu O SQL. 13 eu não sei se é 18 ou 17. Mas eu estou usando a última versão que eu tinha disponível. Né? Vocês todos têm aquele convênio do Azure lá que permite baixar os softwares, né? A gente pode entrar lá no Azure. Esse aqui é aquele iniciozinho lá que foi rapidinho. Deixa eu pegar aqui o Marcelo. Aqui. Esse Azure for Education aqui, ó, esse linkzinho aqui, ó. Todos vocês têm isso aqui habilitado, né? Eu achei até que a gente fosse conveniado com o Imagine, mas não, a gente é conveniado com esse Azure for Education. Lá tem a última versão da SQL Server para vocês baixarem. Vocês podem baixar lá com o usuário e senha de vocês da faculdade, né? Tem que cadastrar o e-mail de vocês, eu acho que já foi cadastrado lá, o e-mail de vocês. E deixa eu pegar aqui, ó. Estou com o Microsoft Account, ó, e você tem lá os produtos para você fazer download. Né? Os vários produtos para fazer download. Então, dentro desses produtos, agora eu não sei onde ele fica exatamente. Abre o link que eu mandei aí no chat, professor. Já vai direto para a lista. Você já acha o software lá e pode baixar o software de boa. Né? Eu recomendo você baixar a versão full do SQL Server mesmo. Baixa o SQL Server, instala na sua máquina e seja feliz. Né? Não perca tempo. Aí é a lista com tem todo aqui o software. Então tem muito software aqui, gente, para baixar. Eu acho que a gente não precisa ficar usando o software meia boca, não. Ô, professor, aquele que você passou na última aula tá aí? O Visio? O Visio tá, se não me engano. Não, não tá. Então não precisa baixar não, gente. Você não tá aqui. Não tá não. Mas tá tranquilo, a gente vai usar mais o Visage mesmo. Vai usar o Visage e o Astar, né? O Astar você também consegue baixar ele, a versão estudante, né, lá do site, com o e-mail da faculdade. Então não tem nenhum problema usar o Astar, não. Você consegue baixar a licença estudante. Eu acho até que vocês já baixaram. E conseguir fazer isso aí. Então, eu acho bem legal essa parte do Azure aqui, dos softwares. Façam isso, baixem o software lá e usem. Não se deem por vencido. Bem, a parte do menu aqui, que eu fiquei devendo, né, que eu falei, não, eu vou trazer na próxima aula, né? Instalei a versão. O menuzinho ainda não está funcionando igual do .NET Framework, do Windows Form do Framework. Ele ainda precisa que você acesse os atributos ou com o botão direito ou entrando direto aqui nos atributos, né? Onde você vai achar os collections.
Você pode vir aqui, ó, edit itens, né? Vai aparecer o item, eu criei o menu cadastro, e dentro do menu cadastro tem que entrar no drop and down item collection. Né? Ele já está aceitando você nomear, ele não estava aceitando naquela última aula, já nomeei os menus. Ó. Né? Já coloquei o texto, que é o cadastro de cursos aqui, esse é o curso. Então, você já pode dar o name, já pode dar o text, legal. Só que ele não habilita os events, só. Ele não tem event aqui para você habilitar, e como ele não habilita você clicando aqui, então você não consegue acessar direto. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer o delegates direto na tela. Né? Você vai criar o curso aqui. O interessante aqui, eu vou copiar esse código aqui só para mostrar para vocês. O interessante aqui é o seguinte, né? Quando você faz o delegates aqui, quando você dá um mais igual e tab, ele já cria o método para você. Aqui ele está adicionando esse método ao clique e ele já cria o método com assinatura lá. Então aí você só coloca o código e ele funciona. Então tá assim, ainda está incompleto, né? Mas já dá para você colocar o menuzinho e usar. Você vai ter esse trabalhinho de criar o delegate e criar o evento, mas ele está funcionando. Já deu outra carinha aqui. Já vi que eles colocaram a status bar, né? O status bar já está pronto, já tem o Data Grid View para a gente fazer uma aula sobre o Data Grid View, né? Isso aí já dá para usar o Windows Forms. Já dá para usar o Windows Forms em Core. Né? A vantagem ainda é que essa DLL nossa aqui, que a gente está criando, de dados, né? Ela é multiplataforma, né? Essa aqui é multiplataforma, ela está usando a Core, né? Ela não vai ficar restrita ao ambiente Windows. O Windows Forms é Windows Only, né? Como a gente já viu lá nos nossos estudos. Pessoal, Ele não é... Oi? no meu o Data Grid não tá ativado, não. Porque você não deve ter atualizado para a última versão. Eu atualizei hoje, tá? A versão que eu estou usando do Visual Studio é 16.7.1. Não sei se é essa que você está usando. Ó, dá uma olhada aí no Help About. Se é 16.7.1. Não, é 16.6.4. Eu atualizei hoje para 16.7.1, já habilitou essas coisas que eu estou falando. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é atualizar o Visual Studio para 16.7.1. Entendeu? E é provável que na próxima versão do Visual Studio tenha coisas novas também para a gente usar já no Windows Forms. Show. Isso é bem interessante. Então, a dívida que eu saí, né, da última aula, eu voltei com ela, trouxe de volta aí para a gente ver. E agora dá para a gente fazer um formulário mestre detalhes usando Data Grid, mostrar para vocês. Foi uma dúvida grande aí do último bimestre, né? Os mestres detalhes. A gente fazer o mestre detalhes com a venda aí completinho, né? Então, a gente vai fazer o mestre detalhes aqui com a venda, não, com a turma aluno, né? Vamos criar a turma, né? Criar aqui tá vendo? Criar a turma e colocar o aluno na turma, que é a turma aluno. Então, a gente vai fazer esse carinha aqui, que é similar ao venda e o item venda, né? Todo formulário mestre detalhes vai ter essa similaridade de funcionamento. Então, a gente não vai ter problema com isso. Então, fica também para vocês, para a próxima aula, vocês já fazerem o repositório, vão ficar com essa missão aí, o repositório do aluno, repositório da turma e repositório da turma aluno. Beleza? Fica como missão para vocês. E fazer também as classes de teste desses caras. Aqui a gente fez o teste de curso, vocês vão fazer o teste do aluno, o teste da turma, o teste da turma aluno. Só que em vez de usar a classe direta, vocês vão usar o repositório. Show? Show. Fica essa missão para a próxima aula, e na próxima aula a gente faz formulário de mestre detalhes.
E fica o prazo até amanhã para vocês me entregarem o trabalho que ainda não consegui entregar. Tá bom assim, gente? A combinação? Estamos todo mundo de acordo? Show, professor. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Eu quero dúvidas, eu quero continuar com as dúvidas. Tô baixando o outro SQL aqui. Isso aí. Vai de onde? Mas, se você quiser, até desinstala essa versão que você tem antes de instalar, gerar conflito. Né? É importante. E atualizar o Visual Studio, né? Atualizar o Visual Studio foi uma atualizaçãozinha, se não me engano, de 2 GB, né? É uma atualizaçãozinha até pesadinha. E demorou um pouquinho para atualizar. Isso aí, Rafael. Demorou um pouquinho para atualizar na minha máquina. E olha que eu estou com SSD, demorou quase 2 horas para atualizar. Então foi bem pesadinha mesmo. Mas a máquina é um Dell, né? Nem sempre funciona como deveria. Mais perguntas? Foi por aí. Levando o tempo de download e o tempo de atualização, foram quase 2 horas. Teve uma hora que agarrou até que eu tive que finalizar a instalação, o boot na máquina no meio do processo. Pessoal, fica a prática, né? Vocês me acionaram bastante essa semana via WhatsApp, né? Eu dei suporte para todo mundo. Às vezes eu não consigo responder na área, porque eu também trabalho durante o dia, né? Mas eu tenho tentado ser o mais sério possível nas respostas. Às vezes eu dou resposta até meio rápido, né? Porque eu estou agarrado com outra coisa. Passa no São Paulo e pesquisar outra coisa. Mas eu acho que eu não deixei ninguém sem resposta. Eu acho, não tenho certeza. Eu acho que está indo bem. Eu gostei muito dessa prática agora. Eu acho que foi bem dinâmica aí. Vocês trabalharam bem, eu diria. Professor, Isso. você atualizou pelo site mesmo ou pelo próprio Visual Studio que atualizou aí? Atualizei pelo próprio Visual Studio. Mandei atualizar, mas ele apareceu aqui embaixo aqui que estava pendente de atualização. Aí eu mandei atualizar. Mas você pode aqui check for update só no help. Ele vai verificar se tem update e vai atualizar, entendeu? Pelo próprio Visual Studio que eu fiz. Eu não fui lá no site e baixei, não. Pessoal, acho que o mais gostoso do que a gente está vendo aqui, né, pelo menos eu tenho gostado, é que a gente está vendo uma construção, né? E está usando coisas novas. Isso é legal. Isso realmente é legal. Espero que a gente continue aí o resto do ano nesse caminho bem caminhado, né? Agarrando de vez em quando, que é normal, mas bem caminhado. Beleza? Então, eu vou liberar os 2 últimos tempos para vocês terminarem o meu trabalho que ainda não terminou. Tá? Façam, usem para fazer o trabalho e eu estou à disposição para tirar dúvidas. E a gente continua aí a semana que vem já vendo a tela turma-aluno. Fica como missão para vocês fazerem os repositórios e as classes de teste dessas tabelas que faltaram, né? Dessas classes que faltaram. Tá bom? Show, professor. Valeu. Beleza, então, galera. Um abraço aí, boa semana de aula pra gente. Estamos firmes na luta aí. Um abraço. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Professor, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.